Fermais está de volta e agora com um assunto muito sério. Ontem foi o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e muito é pouco quando se trata em esclarecer informações sobre a doença. Você sabe como estão os números de casos aqui em Blumenau? Tem como conviver com o vírus HIV? Como é feito o diagnóstico? É sobre essas e outras questões que a gente debate agora, no quadro Saúde da Mulher, com o Dr. Belarmino e hoje com a participação especial da gerente da Vigilância Epidemiológica, Dona Ivonete. Boa tarde, Dona Ivonete. Boa tarde, obrigada. Boa tarde também ao Dr. Belarmino. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Ivonete. Boa tarde, pessoal de casa, que sempre nos prestigia. O assunto de hoje ele é muito importante, é muito sério também, né, doutor? Vamos começar... Acho que a gente poderia até começar falando o que é AIDS. Na verdade, vem a ser uma sigla para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É um vírus que aqui no Brasil, o primeiro caso, ele foi detectado em 1985 e que se passou a estudar. E em 1996, através do ministro Serra, a gente começou com maior conhecimento da patologia e alguns medicamentos antivirais, os retrovirais. O HIV nada mais é do que um vírus colocado em nossa linguagem como retroviral. Então, todo medicamento para ele é um antirretroviral. E então a gente começou a ter uma abrangência maior no tratamento de uma maneira geral. É um vírus que, uma vez entrando na circulação, ele ataca as células de defesa, que são os linfócitos, ou mais popularmente conhecido como ínguas. Essas células, uma vez, o vírus do HIV, ele não é um vírus muito forte, como se pensa, como existem outros vírus. A virulência dele é baixa. Então a pessoa tem predisposta, para poder ser contaminada, ou seja, tem que haver uma porta de entrada. Esse vírus, através do sangue, entrando na corrente sanguínea, ele vai direto para esses linfócitos, que são esses gânglios, e esses gânglios são os nossos fortes, são a nossa região de combate. A gente tem muito os linfonodos nas axilas, nas virilhas, que vão nos proteger contra infecções. Só que como o vírus HIV ataca esses linfócitos, os nossos guerreiros ficam combalidos, eles ficam comprometidos. E aí é que começa a ficar vulnerável a eventuais doenças, porque ele vai baixar a imunidade. E baixando a imunidade pode ir de um simples resfriado a uma tuberculose, a um tumor de pulmão, a um tumor craniano, no caso de cérebro, uma série de alterações de pele também. Então existe todo o processo. A AIDS em si, ela é uma baixa da imunidade generalizada. Então é verdade que a maioria das pessoas fala que ninguém morre por causa da AIDS e morre sim por alguma doença que é causada em consequência? Oportunista, exatamente. O vírus, ele baixa a imunidade, uma vez com a imunidade baixa, nós não tendo nossos soldadinhos todos a contento, se fica vulnerável a uma série de alterações, né? Principalmente cutâneas, a gente chama de sarcoma de Kaposi, um termo técnico, pode haver assim exantemas, lesões de pele, pode ter uma perda de peso muito súbita, pode ter resfriados recorrentes, enfim, tudo aquilo que a gente vê conhecidamente, sabiamente, como pessoa com pouca resistência, que facilmente fica doente. É algo que deve ser investigado, porque eventualmente poderá ser portadora. E nesse estágio, Viviane, a gente tem assim, alguns paradigmas, algumas coisas que são equivocadas, que o paciente ele vai chegar, o portador do vírus, doente. O nome já diz, portador, ele é geralmente assintomático, ele não tem. Onde está a importância de se fazer o exame de sangue, diagnosticar e vir a fazer o tratamento, porque hoje o portador, ele tem condições de levar uma vida muito próxima da normalidade, com os medicamentos e não ser vítima dessas doenças oportunistas. Então é importante, além de não contaminar outras pessoas, preservar a alta integridade e levar uma vida bacana sem as complicações do HIV. Doutor, mas explica melhor, né? Porque a gente escuta muito sobre vírus HIV e sobre AIDS, né? Então explica pra gente a diferença entre ser portador do vírus e ter AIDS. O portador, ele não tem, o portador assintomático, ele não necessariamente tem sintomas. Ele não vai ter problema pulmonar, ele não tem problema de pele, ele não tem tumor, mas ele transmite a doença
E, eventualmente, a pessoa que for contaminada vai poder desenvolver a doença antes dele. Esse vírus pode ficar, depois a Ivonete vai poder confirmar isso conosco, por 10 anos, às vezes, assintomático, e a pessoa está contaminando e, eventualmente, uma pessoa com menos resistência entrou em contato com aquela pessoa que não tem a doença, que é a AIDS. Ela não tem a doença, ela é portadora do vírus, ela contamina, mas ela está com uma saúde impecável, ainda não agrediu o sistema imunológico dela. Mas dependendo da pessoa com quem ela tem algum contato íntimo, que geralmente é por contato sexual ou drogas injetáveis, ela vai poder, a pessoa que recebeu esse vírus, daquela portadora sintomática, ter a AIDS antes que a contaminou. Certo. Bom, agora que a gente já conhece melhor, um pouquinho mais, né, sobre a AIDS, sobre o vírus HIV, vamos falar sobre os números aqui em Blumenau? Vamos porque lá. Os números, eles não são nada bons, né? São números muito alarmantes, que deixam, inclusive, Blumenau em destaque nacional, um destaque ruim, mas um destaque nacional, né? Isso mesmo, né, Viviane? Até foi, a gente já sabia, né, que o estado de Santa Catarina não estaria muito bem no panorama do Ministério, mas quando a gente teve semana passada lá, eles colocaram, e foi apavorante realmente essa classificação do estado de Santa Catarina, né? Então, para o Ministério, semana passada, nós estávamos em terceiro lugar, pior, tá, do Brasil. Então, a gente só está perdendo realmente para o Rio Grande do Sul, que é o primeiro, né, mais grave, depois seria o Amazonas, depois é nós. Tanto é que esses 3 estados, eles assinaram um termo que a gente chama de interfederativa, tá? Que são várias ações que o Ministério está determinando para esses municípios, esses 12 municípios de Santa Catarina, que nós vamos ter que agir, né? Então, assim, a Santa Catarina, nós temos uma das maiores taxas de mortalidade por AIDS a nível de Brasil, uma taxa extremamente altíssima. Santa Catarina, nós temos uma taxa de transmissão vertical, dizendo que aquela da mãe contaminada que não fez o tratamento lá conosco e que transmitiu para aquele bebê, tá? E nós temos também uma alta incidência de jovens com HIV positivo, né? Eu gostaria de fazer um link, mediante que a Ivonete expôs. Gestantes portadoras assintomáticas do vírus, elas devem fazer o tratamento e o acompanhamento do medicamentoso durante todo o pré-natal. Durante, uma hora antes do parto, da efetivação do parto, é dada uma dose antiviral mais elevada para proteger o feto, e a maior parte dos fetos em que a mãe faz o tratamento, o bebê vem sem a contaminação. E 1/3 das que não fazem se contaminam. Tanto durante o pré-natal, pode se contaminar, durante o parto ou depois na amamentação. Então, gestante com HIV não pode amamentar, que é um meio de uma forma de contaminação também, de transmissão. É legal, ontem nós mostramos aqui na RIC TV Record, no Jornal do Meio-Dia, uma reportagem de uma mãe que tinha o desejo de casar, que tinha o desejo de ter filhos, e ela se casou, ela não transmitiu o vírus para o marido dela e também não transmitiu para a criança. Foi interessante, um pouquinho antes a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre quando que passa a contaminar, né? É quando a pessoa tem essa queda de imunidade, e a gente chama de carga viral. Tem como a gente mensurar, fazer exames e saber se aquela pessoa portadora, ela está contaminando ou não. Com o exame de laboratório, a gente consegue ver muito bem. Então, assim, hoje a monitorização de pacientes portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, eles podem levar um padrão de vida muito bom, desde que tenham disciplina. Desde que esse acompanhamento seja feito, os exames sejam feitos de 6 em 6 meses, né? 6 meses, saber se está ativo ou não, se tem que mudar alguma coisa na medicação, para ficar sempre com a carga viral negativa. A carga viral negativa não vai contaminar. A gestante, normalmente, Viviane, a gente colhe de 4 em 4 meses de carga viral. Menos tempo ainda. Para a gente acompanhar ela realmente, né? O grande problema dessa transmissão nossa muito alta, desse bebezinho, desse neném que está já soro positivo, é o quê? Nós ficamos sabendo dessa gestante quando ela chega lá na maternidade, porque tem um protocolo lá. A gente aplicou o teste rápido,
tá, para a maternidade de Santo Antônio, né? Então, justamente essa mãezinha que não fez, que o Dr. Bellarmino coloca, que não fez pré-natal, que não foi procurada alguma coisa, ela já chega na maternidade e já, às vezes, é tarde para aquele bebezinho, sabe? Então, esse realmente também é um dos grandes fatores. Uma das propostas dessa interfederativa que a gente vai fazer o ano que vem, Dr. Bellarmino e Viviane, vai ser a descentralização desses testes rápidos. Então, a proposta do Ministério, a proposta nossa do município é o quê? Descentralizar para todas as 54 unidades de saúde que Blumenau tem, para a população ter esse acesso. Claro, se o serviço está mais perto da comunidade, há mais chance da comunidade participar. Isso mesmo. Viviane, se me permite, tem uma pergunta. Geralmente no Sul nós temos um índice de desenvolvimento humano mais elevado, que é o famoso IDH, que mede salário, renda per capita, educação, saúde. Geralmente nós estamos no topo, sempre. No Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Como que você, do seu ponto de vista pessoal e, por que não, profissional, veria essa inversão do aumento, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós com índice de desenvolvimento humano tão elevado, ainda estarmos diante do que vem ocorrendo o oposto em outros países e estados, que a tendência é a mortalidade baixar e a incidência também. E a nossa realidade no Sul é diferente. Nós sempre estamos acostumados, né, doutor Bellarmino, a ser referência nas coisas boas. A gente sempre está no topo, né? Nós sempre somos destaques nas coisas boas e dessa vez, surpreendentemente, numa coisa ruim. E isso, doutor Bellarmino e Viviane, o Ministério também não concorda. Tá? Ele quer saber aonde que nós estamos falhando, tá? Porque nós temos, nós estamos andando na contramão, isso é Brasil. O Brasil está andando na contramão a nível de mundo. Em todo o restante do mundo tem diminuído a infecção pelo HIV e nós, ao contrário, aumentamos. Tá? Então, tanto na infecção quanto na mortalidade, né? Mortalidade, tá? É nós, a região sul, com maior índice. Então, eles colocam assim para nós, sabe? Que essa população tem acesso ao seu posto de saúde, essa população tem acesso àquela medicação que dá... conhecimento também. Tem conhecimento, tem preservativo em todos os postos de saúde, tem educação, tem, né, qualquer informação eles podem realmente saber, porque a incidência nossa de transmissibilidade para essa criança, para esse bebê, e porque essa taxa de mortalidade para nós está muito alta. Tá? Então, nós vamos ter que fazer. Então, uma das propostas do Ministério é o quê? É a formação de 2 comitês. Tá? Um comitê de mortalidade por AIDS, independente daqueles comitês que o Dr. Bellarmino conhece, Viviane, que eu faço parte, que seria óbito materno, óbito infantil, neonatal, aquele negócio. Um comitê de mortalidade somente para AIDS, independente da faixa etária, independente do sexo daquela pessoa que veio a morrer, aonde que nós temos a falha, somente através disso que a gente vai descobrir. E um comitê de transmissibilidade, que também é uma das grandes preocupações do Ministério, são as duas coisas, tá? O HIV, tá? Dessa transmissibilidade para aquela neném, e a sífilis congênita, né? Porque o número de pacientes com sífilis congênita, tá? Eu fiz um levantamento hoje de manhã, Viviane, quando vocês, né, informaram que a gente viria participar. Até 2013 nós não tínhamos nenhum caso de sífilis congênita, de 2007 a 2013. O ano passado nós temos 18 casos de crianças com sífilis congênita. É significativo. Claro que é, Dr. Bellarmino. Nós tivemos em 2013 um estudo, Viviane, retrocesso. Em 2013 nós tínhamos em torno de 112 casos de positivo para sífilis. No ano passado nós tivemos em torno de 400 e pouco. Esse ano que nós não terminamos o ano ainda, nós já estamos com 840 casos de sífilis positiva no município. E aí, se formos analisar, cada vez mais os pré-natais estão sendo democratizados, a assistência médica teoricamente está mais... a gente espera pelo menos que assim seja. E o teste do HIV é um teste básico que tem que ser feito durante o período gestacional. É um dos primeiros exames que a gente pede. E esse teste, ele é rápido, ele é muito eficaz, né? É muito eficaz, mas é interessante colocar para quem está em casa que se teve uma atividade sexual de risco recente e já quiser fazer o exame para saber se está contaminada, seja por hepatite, por sífilis, gonorreia, chagas, HIV, existe para tudo uma janela imunológica. Então, no caso do HIV, um teste negativo não significa que a pessoa não possa ser portadora
assintomática. Pois é, quanto tempo depois de ter uma relação de risco, como o doutor colocou, que esse teste deve ser realizado? 90 dias. 90 dias. Pode demorar até 3 meses para aparecer no teste. Para aparecer. Pode ser que, dependendo da carga viral da pessoa, do agente contaminador, se manifeste antes. Mas antes de 90 dias seria presunção, nós dizemos que um teste é negativo, sem esse período, porque pode estar nessa chamada janela imunológica. E, uma vez havendo dúvida, existe um outro exame, que também a Ivonete conhece bem, que é o Western blot, que é um exame que ele faz um ponto a ponto, porque tem algumas patologias em medicina que mexem com colágeno, que podem dar falso positivo também. Então a gente sempre requer, numa segunda instância, uma confirmação dessa positividade. Não é porque deu positivo que é 100%. Tem que confirmar com outro exame na sequência. A gente procura aprofundar para realmente firmar o diagnóstico e não fazer falso positivo, porque seria um terrorismo, né? Dona Ivonete, voltando ao assunto que a gente estava falando antes, né, sobre esses números muito expressivos aqui na cidade de Blumenau, isso pode ter alguma ligação com a quantidade de imigrantes que nós recebemos, de pessoas de outras regiões, de outras cidades? Mão de obra, né? Existe, né? Porque a gente recebe muita gente fora, acredito que o Rio Grande do Sul também receba muitos trabalhadores, né, de outros estados. Será que a gente tem algum número que pode fazer uma ligação com isso ou nada? Por enquanto, assim, Viviane, a gente não tem esses estudos, né? A gente não tem, né? O Ministério também está verificando realmente essa possibilidade e tal, mas isso não é de agora, esses números, Viviane, isso já vem em torno de 2008, 2009, que a gente tem acompanhado com o Ministério da Saúde esse problema. O grande problema e o doutor Belarmino, eu acho que vai concordar, é porque que o jovem está se cuidando. O jovem não vem de fora, na grande maioria. O jovem tem família aqui. Nós estamos a incidência de pessoas contaminadas na faixa de 14 a 25 anos. Tá? Né? Será que isso pode ser uma autoconfiança, doutor? Porque antes, né? Não, mas eu acredito, tem um fator que a gente não está considerando, do meu ponto de vista, que é muito importante, a massificação das drogas. Então, o que ocorre? Se a pessoa está consciente, ela está lúcida do que está fazendo, ela vai levar o seu preservativo, seja a garota ou o garoto, vai se cuidar. Agora, sob efeito de alucinógenos, álcool, quando vê, já aconteceu. Então, a promiscuidade que gera a situação, o ambiente da droga e a naturalidade com que está, que a gente vê cada dia mais incidência, seja a apreensão de drogas, o que nós, cidadãos, subentendemos? Há usuário para tudo isso. Só pode ser. Tem. E a gente sabe que tem. E essa ação alucinógena faz com que muitos não se cuidem, fazendo com que a adolescência seja uma faixa etária altamente incidente de doenças sexualmente transmissíveis, não só o HIV, mas uma série de outras. E uma das outras, perdão, Viviane, uma das outras coisas que o Ministério também coloca é que vocês, que são meninas, não viram a epidemia de AIDS na década de 90. Não viram. Então o jovem não acredita. O meu aluno da faculdade, ele não acredita. Professora, mas a gente não viu aquele paciente lá, sabe? Mas a gente acompanhou isso. Eu ia falar justamente sobre isso, porque há alguns anos, né, quando se ouvia falar em AIDS, a palavra AIDS era remetida, era associada imediatamente à morte. Tá com AIDS, vai morrer, né? E a pessoa teria que ser magérrima, debilitada, doente, e hoje vocês devem conhecer, eu por ossos do ofício, né? Eu tenho pacientes que são portadores, levando uma vida com carga viral negativa, constituindo família, tocando a vida com dignidade, não fazendo disso um fim, e sim um recomeço de vida. E eu vejo assim que talvez o impacto que deu para nós nos anos 80, não sei como foi para a Viviane, mas assim... Vamos comentar. As personalidades, a gente se baseava muito pelas personalidades públicas, porque não tinha como a pessoa definhava em público, digamos assim. Sejam cantores, atores, pessoas que tinham acesso à mídia, a gente via o antes e depois. A gente lembra um exemplo nítido do Cazuza, né? Por exemplo, sim, quando a gente foi lembra a do Cazuza, caquexia, né? A perda da massa óssea, a debilidade, a fraqueza. Então isso aterrorizava muito, assustava, porque a pessoa ficava um fiapo humano. Então talvez o fato de hoje as pessoas acharem assim, tem tratamento, na verdade o tratamento ele prolonga a situação com qualidade e faz com que você não contamine. Mas sem o tratamento é um grande equívoco e uma
E é o que a gente diz sempre, né, doutor Bellarmine e Viviane, esse jovem, né, que a gente recebe lá, tá? Ele vai ficar pro resto da vida com a gente. Tá? Então tem que ter aquela, né, aquela confiança, vai ter que ter aquela continuidade, que não adianta ele iniciar o antirretroviral hoje e daqui a 3 meses pior ainda para ele. Doutor, vamos dar agora algumas dicas do que fazer para evitar né, essa conscientização, acho que é muito importante. Vamos falar diretamente com os jovens. Eu vejo assim que em casa é muito importante os pais, que a geração que está aí agora, que são pais atualmente, pegaram esse boom da AIDS dos anos 80. Hoje estão em torno de 30 anos, constituindo famílias. Então tem um diálogo muito aberto. Eu acho que as redes sociais também, pela proximidade, pela a descartabilidade dos relacionamentos, porque, antes de tudo, o HIV só é transmitido por contato íntimo, ou relação sexual, ou secreção, e tem que ter alguma porta de entrada. Então, colocando como redes sociais, hoje as pessoas conhecem muito fácil, interagem, a atividade sexual está muito banalizada, os critérios. Então, a conscientização passaria assim: se relacionar é importante, interagir é muito importante, a gente tem que crescer com essas mídias, tem que saber fazer bom uso, o comportamento dos pais terem diálogo aberto, o filho não deve ficar trancado no seu quarto lá, no seu universo à parte, os pais vão conviver sim, e tem que prestar conta enquanto estiver dentro de casa, né, para poder fazer esse trabalho de prevenção, que nada mais é do que a conscientização de que ninguém está livre da doença. Isso é um ponto pacífico. Todos nós poderemos ser alvo em algum momento. Não existe pessoa blindada. Passando essa mensagem, cada qual deve ter sua responsabilidade de se cuidar. Usar camisinha sempre, né? Sempre. E o trabalho de prevenção feito em Blumenau? O que a gente pode destacar? Isso, na realidade, Viviane, o que a gente fez a partir da hora de acompanhamento desse número, tá? A gente centralizou agora todos os programas de DST, todos, num local só. Então, tem a tuberculose, tem o tratamento para AIDS, tratamento para HIV e as hepatites também. Porque antes, como é que era? Tinha a tuberculose num local, o CTA, que era o laboratório, em outro local, a hepatite em outro local, o SAI, que seria o atendimento para o paciente, né, o doente com AIDS, em outro local. Muito esse paciente. Então, o que a gente fez, Viviane? A gente centralizou isso tudo. Tá? Então, ele faz o seu teste lá, ele já sai, se der tempo, no dia mesmo, né, se esse resultado deu reagente, com a sua consulta, e já sai com a sua orientação, com a sua medicação prescrita. Legal. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Obrigada pela participação da Ivanete. Obrigada pela até a próxima. E obrigada a você que nos acompanhou em casa nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro, em mais um Ver Mais. A gente se encontra amanhã. Um grande beijo e até lá.